Olá! No vídeo de hoje a gente traz mais uma fórmula de shampoo sólido pastilha, dessa vez utilizando o extrato natural de goji berry. Meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas. Como vocês já sabem, a gente já tem um monte de vídeo aqui ensinando a fazer o danado do shampoo pastilha. A gente, inclusive, produziu aí um e-book sobre cosmética capilar. Se você ainda não conhece esse e-book, corre para conferir lá. Maneiríssimo, e-book muito completo para você aprender a formular os seus cosméticos sólidos. Então hoje a gente vai compartilhar com vocês mais uma possibilidade aí de fórmula aqui gratuitamente no nosso canal aberto, utilizando o extrato de goji berry. A escolha desse extrato tem principalmente a ver com a sua belíssima coloração, né? Ela deixa um resultado final rosinha, super fofo, mesmo depois que você usa o shampoo, né, você molha ele, lava a cabeça com ele, ele ainda assim fica com aquele rosinha bem gracinha, então esse é um dos motivos, né? E além disso, é claro, o extrato de goji berry, ele tem propriedades antioxidantes, ele é rico em minerais, em vitaminas, então também temos as propriedades aí do nosso extrato. Bom, a gente vai fazer, né, no método a quente, o que quer dizer que a gente vai precisar de uma fonte de calor aqui, a gente está usando o nosso fogãozinho elétrico de cada dia, mas você também pode utilizar aí na sua casa um banho-maria, caso você não tenha um fogãozinho como esse, né? Não recomendo que você use direto no fogo, no fogão da sua casa, porque normalmente é mais difícil de você controlar a temperatura e a gente não quer aqui que a nossa fase oleosa fique exposta a altas temperaturas, né? Manter aí dentro da faixa de 100 graus no máximo. E o legal do banho-maria é que com certeza não vai passar de 100 graus, né? E esse fogãozinho que a gente tem aqui, a gente consegue regular e deixar uma temperatura bem baixa, de forma que ele não esquente demais. A gente está fazendo ele a quente, né? Justamente porque a gente precisa aquecer a nossa fase oleosa, onde a gente está usando manteiga, então a manteiga precisa ser derretida antes de ser acoplada no restante da massa, e a gente está trabalhando também com álcool cetílico, né, assim como qualquer álcool graxo, né? Geralmente eles vêm em formato sólido, então eles precisam ser derretidos para que assim possam ser incorporados ao restante da massa. Bom, e a massa final que a gente vai ter, né, é uma massa extremamente maleável, então uma massa que a gente vai pressionar ali para ficar bem firminha dentro da forma que a gente escolheu usar aqui para fazer essa fórmula. No e-book você vai ver que existem outras versões, algumas formulações ficam líquidas e você mais despeja, né, do que propriamente a massa. Então vai depender muito de qual fórmula você está usando para saber se você vai usar o método frio ou se você vai usar o método quente. Enfim, vários pequenos detalhes aí você vai descobrir de acordo com a fórmula que você está fazendo. E essa de hoje vai ser o método a quente e prensável. Lembrando que todos os detalhes, as quantidades que a gente usou estão lá no blog, tá? O link é o primeiro que aparece na descrição desse vídeo, então vai lá para você conferir a quantidade que a gente usou de cada matéria-prima. Então, sem mais delongas, vamos para esse passo a passo, super fácil de fazer e fica um resultado muito gracinha. Vem ver. A gente já vai começar o vídeo aqui com as fases, né, separadas. Em vez de eu ter uma fase aquosa, né, aqui, eu vou ter uma fase em pó, uma fase oleosa e uma fase termolábio. Então eu vou descrever para vocês primeiro aqui a minha fase oleosa. Aqui eu tenho primordialmente o meu álcool cetílico, né? Ele corresponde a 10% da minha fórmula e ele é muito importante, né? Porque ele, além de deixar o nosso produto firme, ele não dá aquela sensação pegajosa, né? Ele é bem deslizante, digamos assim. E a gente também tá usando aqui a cera de carnaúba. A gente tá usando pouca coisa. Eu não recomendo você passar de 1,5% de cera de carnaúba na sua fórmula, justamente para evitar esse efeito de resistência, né, que a cera dá. Só que ela é interessante porque quando a gente tem um produto, por mais que sólido, e a gente viaja de uma cidade para outra, tá numa hora tá mais frio, depois tá mais quente, esse produto ele acaba ficando mais vulnerável a amolecer, a se despedaçar, pode cair no chão. Então a cera é para evitar que o shampoo se quebre completamente, que ele fique firme, que ele aguente essa mudança de temperatura, e a gente tá usando em pequena quantidade. Além disso, eu tô usando aqui como manteiga, a manteiga de Tucumã. Você pode substituir por outra manteiga que seja mais acessível aí pra você, ou a que você tenha na sua casa. E tô usando o óleo vegetal de amêndoas, costuma ser um óleo que quem tá mexendo com cosmético, né, fazendo creme para corpo, costuma ter o óleo de amêndoas em casa. Mas você também pode substituir, por exemplo, por um azeite de oliva ou um óleo de coco, o que você tiver aí mais acessível. Então eu já vou colocar aqui para derreter, enquanto eu vou explicar para vocês ali a minha fase de pó. Aqui nesse pote onde eu vou fazer minha mistura principal, eu tenho alguns pós diferentes, né? Os dois, digamos,
principais, né, para um shampoo aqui são os meus 2 surfactantes aniônicos. São esses produtos que vão ser responsáveis por fazer a real limpeza desse shampoo. Eu tô trabalhando aqui com SCI em 97% de concentração de ativos. Se você não sabe o que é concentração de ativo, a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando o que é a concentração de ativo, então você corre lá para você conseguir entender. Mas o que acontece é, o SCI ele tem um limite de uso que fica ali em torno de 45%. Portanto, sendo o meu SCI 97% de concentração de ativos, eu não vou poder usar 50% dele, né? Que seria normalmente que eu usaria se eu estivesse usando um SCI com uma concentração de 85%. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô usando 2 surfactantes. Além de usar o SCI, eu tô usando o SLSA também. Usando ele aí numa taxa bem menor, né? Porque ele custa mais caro pra mim. Então, pra mim compensa mais usar o SCI, que é uma coisa que eu tenho mais quantidade. Aqui eu uso 45% e mais 5% de SLSA. Se você só tiver o SCI aí e quiser usar só o SCI, você tem que atentar qual que é a concentração de ativos dele. Se for 85%, tá tranquilo, você pode usar 50% de SCI nessa fórmula. Além desses 2 pós, eu tenho aqui mais a farinha de arroz, que digamos é o meu pó neutro, né? Inclusive, o meu próximo pó, que é o extrato de goji berry, se você não tiver o extrato de goji berry ou se você não tiver algum outro extrato, né, que você queira utilizar no shampoo, você vai poder substituir essa parte da goji berry pela farinha de arroz, né? Justamente por ela ser aí esse nosso pó neutro. Lembrando que o extrato de goji berry, além das suas propriedades antioxidantes, né, é rico aí em vitaminas e minerais. Então, caso você substitua, você vai perder a cor e essas propriedades do extrato. Por fim, né, a única coisa que não é pó aqui nessa minha primeira fase é a betaína. Eu tô usando aí também para complementar, né, o meu sistema de surfactantes. Ele é um surfactante anfotérico, mas ele entra como um suavizante, tá? Lembrando que quando um surfactante é anfotérico, ele muda de carga de acordo com o pH. E quando a gente produz um shampoo pastilha, a gente vai almejar ali sempre um pH entre 5 e 6. Então, a nossa betaína vai estar com carga positiva, conferindo suavidade para o nosso produto. Gente, colocar máscara é muito importante, porque evita o gosto de sabão que entra por todas as vias respiratórias e a boca. Então usa máscara, principalmente na hora de pesar e misturar. Enquanto aquele lá tá derretendo, a gente já vai começar a misturar aqui os nossos pós com a betaína. A gente vai agora despejar a nossa fase oleosa dentro dos nossos pós. Gente, não tem jeito, tem que colocar a mão na massa, tá? A gente vai primeiro fazer essa pré-mistura, mas depois a gente tem que colocar a mãozinha aqui. E essa massa, ela tá bem interessante, que ela tá ficando bem gostosa de mexer, tá? Uma massinha mesmo. Vou poder tirar a máscara, porque agora não vai subir mais nenhum pó. Já tá tudo misturado ali, tranquilo. E aí a gente vai pegar um pedacinho e vai medir para ver como que tá o pH antes de colocar os últimos aditivos ali. Lembrando que a gente está usando o conservante Nipaguard, apesar de ser um produto sólido, ele vai ficar exposto no banho, ele fica dentro da saboneteira molhada. Esse conservante Nipaguard, ele tem essa característica de descer um cadiquinho, né, acidificar a nossa fórmula, descer um cadiquinho o pH dela. Então, a gente vai considerar isso, né? Então, se ele tiver, por exemplo, 6, né, na risca do 6, a gente sabe que ele vai cair um pouquinho aí até ficar perto do 5. Tô numa faixa muito boa, tô aqui realmente entre o 5 e o 6. E aí, agora, quando eu colocar o Nipaguard, muito provavelmente ele vai ficar aqui cravadinho no 5 ou muito próximo do 5 aqui, um pouco mais para baixo. O que tá ótimo, então a gente pode adicionar o restante dos nossos ativos, tá? Caso você tenha usado alguma coisa diferente e precise ajustar, eu recomendo que quando, no caso do shampoo,
você utilize um spray de ácido cítrico diluído em água, 50% de cada um, e aí você vai sprayzar lá pela massa uniformemente, e fica muito mais fácil do que você pegar o ácido cítrico, que é muito pequenininho, muito pouquinho e muito potente, e conseguir espalhar aí por toda a massa. Então, fica a dica. Aqui, gente, é a nossa fase termolábio, tá? Isso significa que ela é sensível a alta temperatura, por isso que a gente coloca ela no final. Aqui eu tenho, em maior quantidade, o propanediol. Para quem não conhece esse ingrediente, a gente já tem vídeo falando sobre ele aqui no canal, que é o meu umectante, ok? Além dele, eu tenho 2 óleos essenciais que eu escolhi para essa fórmula, laranja doce e sândalo. E tô usando, além do conservante, o antioxidante. Eu estou usando a óleo resina de alecrim, que é o que dá essa coloraçãozinha aqui. Então, eu recomendo que você já misture bem misturadinho e já vá espalhando meio separado, assim, por toda a massa. Esse pote aqui é ótimo para passar o pão duro, né? Sai tudo. E aí, gente, de novo, é mão na massa, viu? Não tem nem jeito. Só assim a gente sabe que misturou bem misturado. E como eu falei com vocês, gente, a textura dessa fórmula, ela tá muito boa de trabalhar. Você consegue manusear ela com muita facilidade na mão. Não precisa ficar se preocupando, né? Tem umas massas que realmente, dependendo da fórmula, ela fica mais líquida. E aí fica mais difícil de você colocar na forma, gruda em tudo, né? Às vezes a fórmula tá muito boa quando ela seca, mas na hora de informar vai ser um pesadelo. Hoje a gente resolveu fazer um informe um pouco diferente, né, dos últimos shampoos que a gente fez aqui. A gente vai usar outras formas. Bom, dá uma olhada aí como é que tá a massa aqui antes da gente colocar na forma, tá vendo? Então, bora que vamos. Vamos fazer um shampoo bem pequenininho, fazendo um tamanho pra gente conseguir colocar dentro de uma única saboneteira shampoo, condicionador e sabonete. Então, vamos pensar nesse tamanho pequeno. Acho que eu vou colocar em 2 camadas, que talvez fique melhor. E agora vamos colocar nessa forma de acrílico aqui. Tudo que o povo usa para fazer chocolate. Bom, como vocês viram aí, né, o resultado ficou super gracinha. A gente escolheu trabalhar com formas diferentes dessa vez, né? E uma coisa que a gente notou se você quer usar essas formas, né, mais a forma de acrílico ou formas mais complexas, com desenhos mais complexos que nem essa que a gente está usando, você precisa desenformar ele direto do congelador. Então a massa vai esfriar, você não precisa botar ela no congelador para que ela endureça, não necessariamente. Mas aí um pouco antes da hora que você vai desenformar, você deixa no congelador 30 minutinhos, é o suficiente, e aí você vai desenformar com grande facilidade, sem perder os detalhes aí, né, sem ficar feio, ou então acaba grudando um pouco na forma quando você tenta tirar sem ele estar congeladinho. Então a Ana tá mostrando para vocês aí a diferença e claramente, né, esse que você consegue ver o formatinho da flor aqui desse pequeno espiral é o que a gente colocou no congelador, assim como o coração com o acabamento mais bonito também é o que foi pro congelador. Eu recomendo que depois que você tirar da forma, você deixa ele dar uma secadinha, pelo menos aí uns 7 dias, para que ele vai perdendo o excesso de água, vai ficando mais firme. Isso quer dizer que quando você for usar ele no banho, ele vai ser mais resistente à água. Quando eu elaborei essa fórmula, eu pensei dela ser bem neutra, assim. Então ela não é especificamente para quem tem o cabelo mais oleoso ou especificamente para quem tem o cabelo mais ressecado. Ela é meio que o meio do caminho ali, né? Uma fórmula mais básica, mas ao mesmo tempo completa e que pode contemplar vários tipos de cabelo diferente. Se você finalizar com um condicionador mais propício para o seu tipo de cabelo, mas utilizar esse shampoo, com certeza você vai ter um resultado bem bacana. Fiz o teste
teste, né? Passei ele no meu cabelo, eu gostei super da espuma que ele fez. Essa combinação do SCI com SLSA costuma dar uma espuma bem interessante, né? Justamente por estar misturando aí os dois surfactantes aniônicos. Achei gostoso de passar, não tem nenhuma resistência, assim, tá bem, a passabilidade tá bem bacana. E além de tudo, gente, essa cor ficou muito fofa. E eu já fiz vários shampoos coloridos, né? E muitos deles, conforme você vai usando, vai perdendo a cor. Esse eu achei que teve uma resistência maior da cor ali logo após fazer algumas lavagens. Comenta aí embaixo dizendo se você reproduziu essa fórmula, o que você achou dela, se você fez alguma adaptação, qual que é a sua fórmula de shampoo pastilha preferida e principalmente comenta aí dizendo qual outra fórmula você gostaria de ver aqui nesse canal. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau!